pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato forte para vocês. Ai, tem uns relatos, gente, que eu fico chocada e eu falo até onde vai o ser das trevas e até onde vai o nosso limite também. É muito forte esse relato, fala da promiscuidade, é uma coisa assim nojenta, literalmente, gente, é nojento mesmo o que essas pessoas das trevas são capazes de fazer e nos condicionar, tentar, fazer com que a gente faça essas coisas junto com eles. O inimigo só precisa de uma brecha para entrar e o preço do pecado é a morte. Então, eles fazem a gente escolher aquilo que é totalmente contra a vontade de Deus para nossa vida, achando que tá tudo certo, tudo legal, e aí a legalidade é aberta, a brecha escancarada e o inimigo entra. E aí tudo só piora na nossa vida. Por isso é tão importante participar da imersão The Battle, porque nós estaremos falando exatamente como sair disso daí, como identificar até mesmo para você nem entrar numa cilada dessa. Porque eles jogam a isca e é para você cair nessa armadilha e você fisgar. Você identificando, você já dá meia volta e nem chega até lá. Vamos direto a esse relato. Ele não é longo, ele é curto, mas ele é bem profundo, vocês vão ver. Se preparem aí. Ela começa assim: olá, Cris, espero que esteja tudo ótimo contigo, em nome de Jesus. Tudo bem, graças a Deus. Ela fala: Cris, me chamo Paola, entre parênteses, nome fictício, e eu me envolvi com um rapaz que vou chamá-lo de Silvio, também nome fictício. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu namorei com o Silvio por uns longos anos, só que eu traí ele. Muito nova, imatura, me arrependi, embora ele nunca soube. Eu terminei o relacionamento e na época eu pedi um tempo e fui embora viver a minha vida. Só que a minha partida durou 1 ano. Tentei voltar, mas ele já estava com outra pessoa. E informada tanto pela minha família quanto pela família dele, fiquei sempre por perto de butuca, gerando ciúmes horríveis na ex dele. E ela põe entre parênteses: como me arrependo. E ela fala: mas tudo isso com muito apoio da mãe dele, que sempre dizia que eu era a nora querida e única. E isso me deixava envaidecida. Aff, puro orgulho. Ainda bem que você reconhece. E ela fala: bom, depois de 10 anos de espera, Cris, eu até tive alguns relacionamentos, mas nada sério, porque eu ficava lá na expectativa de voltar para ele. E após todo esse tempo, começamos contato por WhatsApp. E claro que eu que dei um jeito para isso acontecer, peguei o número dele com uma prima dele e aí já viu. Eram horas intermináveis de conversas. E aí eu paro aqui. Agora eu paro. Antes dela começar a falar sobre ele, que agora a gente vai entender que o problema maior está nele. Até então, até aqui onde eu li, eu falei: gente, mas peraí, quem é o narcisista da história? É ele ou ela? Porque assim, ela descreveu vários comportamentos tóxicos aqui, mas o que me faz ver que não é ela o problema maior, vamos dizer assim, porque assim, todos nós somos um problema antes da gente ter Jesus na nossa vida, antes da gente viver da vontade do nosso Criador. Viver da carne é tragédia, é tristeza, é só lamento, né? Não tem jeito, porque só a vida é nele. Então, se você não tá nele, você já tá perdido. E aí a gente, por falta de conhecimento da verdade que nos liberta, acabamos muitas vezes caindo nessas histórias aí. Mas olha, várias coisas que ela falou aqui do comportamento dela nesse relacionamento já me fez pensar que tem uma toxicidade básica aí. Glória a Deus que hoje ela reconhece que era orgulho, ou ela se arrependeu das coisas que ela fez, provocando a ex dele e tudo mais. Porque agora ela também pôde sentir na pele o que é sofrer na mão de um ser das trevas. Agora vamos entrar onde ela fala sobre ele. Aí vocês vão ver o que é toxicidade. Ele dizia que todos tinham inveja dele, que não ganhava mais porque o bico que ele fazia, todos puxavam o tapete dele, e que era muito difícil tudo para ele. E ela fala, eu ficava com dó por conta dessas histórias que ele contava. Falava que a ex dele não era boa da cabeça, que era doida mesmo, e que tinha ciúmes exagerado, e que não sabia por quê, e que queria controlar a vida dele, e que ela não dava paz,
e separar dela, nossa, foi um alívio para ele. E como eu tinha ciúmes, isso ajudava ele a falar ainda mais mal dela. Hoje eu tenho remorso e dó dela, porque sei que ela passou também por tudo isso, né, que você tá passando ou passou, porque eu acho que ela saiu desse relacionamento. Eu não lembro todos os detalhes, mas vamos chegar lá. E ela fala, mas graças a Deus ela se livrou. Com a sua ajuda, né? Você fez um favor pra ela, né? Levando ele pra sua vida. Ela deve ter sofrido, sim, lógico, mas sofrimento maior é continuar lá. E ela fala, de tanto conversar, marcamos um encontro, aquele tão esperado, que fiquei nas nuvens. Para todos do meu meio era como que eu acreditava, né? Aquela boa imagem que ele passava, trabalhador, fiel e prestativo e cuidador de animais. Já vi essa história antes. Sim, tudo eles fazem para disfarçar que são pessoas boas, mas no fim torturam até os animaizinhos, gente. Muitos não fazem isso, mas muitos fazem, dependendo do grau. E ela completa, só faltava ir para a igreja. E ela põe entre parênteses, isso ele não fazia. No início ele não queria que ninguém soubesse que estávamos nos encontrando, disse que não era para gerar muita expectativa nas famílias e se desse certo, lá na frente poderíamos ver melhor esta situação. E assim se foram quase o ano inteiro, quase um ano, e eu lá criando uma dependência emocional dele incrível, até que um belo dia peguei uma mensagem dele para uma moça explícito na rede social. Detalhe, ele estava fazendo um jantar para essa moça na casa dele. Uau! Love bombing. Cris, eu printei e mandei para ele, perguntei do que se tratava e ele disse que era uma amiga dele. Pior, ele mandou para ela e a moça mandou um áudio para ele dizendo que considerava ele um irmão e que eu era doente só de ter imaginado algo entre os dois. Detalhe, Cris, ele reverteu toda a situação e eu me senti tão mal que só faltei pedir desculpas para os dois. Mas me senti culpada por pensar mal dele. Sabe o que eles são capazes de fazer? Esse daqui tá? Ele pode ter pego uma amiga dele ou uma outra ficante, que também é da raça dele, né? Pedir pra ela falar essas coisas, fingindo que é essa tal amiga, que de repente não era amiga nenhuma. Só pra causar isso em você. Porque veja bem, veja comigo, gente, os detalhes básicos que a gente não pode ignorar. Ele chegar ao ponto de ir lá contar pra ela que você ficou desconfiado, quer dizer, ele virou a confusão toda, falou pra ela, aí agora ela grava áudio falando que é absurdo, e ele manda pra você. Olha só a confusão entre vocês. Precisava disso? Não, era só ele. Se ele não deve nada a ninguém, ele conversava com você e tava tudo certo, né? Mas enfim, é todo mundo cheio dos traumas, e aí gatilho que não para mais. Enfim, as inseguranças da vida, mas Deus é mais. E ela continua dizendo que ela se sentiu mal, quase pediu desculpa para os dois, mas me senti culpada por pensar mal dele. E aí eu já estava doente, ele me ameaçava dizendo que iria terminar, mas nunca terminava. Ele falava que se fosse assim, que era melhor cada um ir por seu lado. E ali me deu um desespero tão grande de perdê-lo que eu cedia. É o que eles criam. A dependência emocional. Agora você tem medo de perder um traste desse, que na verdade você nunca teve, né? Porque não existe nada real ali, é tudo uma ilusão. E aceitando lá o que não era para se aceitar. Vocês vão ver agora o que ela vai compartilhar com a gente. Ela fala, e a partir desse episódio a minha vida com este cara foi só ladeira abaixo. Comecei a aceitar o inaceitável. Sempre ele era rodeado de amigas e como ele é funcionário público da área de segurança, ele tem folgas durante a semana. Ele ia para shoppings, praças e sei lá mais para onde com várias mulheres. Mentia até. Cris, ele chegou ao ponto que tomava açaí com mulheres perto da minha casa sem nenhuma preocupação se eu ia ficar ou não sabendo. Mas eu estava lá tão doente emocionalmente que não confrontava, fingia que não via. Até que um dia eu decidi falar para a família que estávamos juntos, porque assim na minha cabeça iríamos criar mais vínculo e quem sabe ele mudava. Olha isso. Foi uma festa geral das famílias, tanto a minha quanto a dele, amaram este retorno. Minha família achava que ele era o melhor para mim, ficou mega feliz, mas a mãe dele, nossa, explodiu de felicidade.
Vai se ver livre do traste do filho. Vai, fica com ela. Some da minha frente. E ela fala, e meu grande segundo erro foi achar que ela era minha amiga e podia contar com ela, a tal sogra. Será que ela é narcisista, gente? E ela continua, Cris, ela se tornou minha aliada. Como eu já sabia que ele sempre estava conversando com alguma mulher, eu falava pra ela. E ela justificava que estava de olho, que ouvia as conversas dele quando ela mandava um áudio. Quando ele, mandava áudio, e ela, no caso a sogra, definia quais destas mulheres eram só amigas. E ela põe entre parênteses, ela me manipulava muito. E eu, tão cega, me deixava ser manipulada. E ela continua, eu tenho um e-commerce, então sempre ajudei financeiramente, não só ele, como também alguns da família. Emprestava cartão de crédito, meu carro para levar qualquer pessoa da família no médico, emprestava dinheiro e então era útil para toda a família disfuncional dele. Você era o banco da família. É o Banco Paola. E ele também aproveitava dessa situação, claro. Pedia para eu comprar algumas coisas no meu cartão e não pagava. Aí, para não ter que cobrar, tive uma grande ideia de deixar um cartão meu com ele, limite 3 vezes maior que o salário dele, e assim ele era obrigado a pagar e eu não teria que cobrar e ter prejuízos, e foi por um tempo assim. Mas aí ele começou a atrasar e eu comecei a olhar as faturas para ver como ele gastava. Aí fui ficando mais neurótica e fora demanda de tempo que eu já não tinha, mas ficava até de madrugada vigiando tudo que eu podia, nem me reconhecia mais. Acredita nisso? Acredito. E aqui eu fico pensando, gente, como assim? Você deu um cartão para ele, 3 vezes maior o salário dele, cartão no seu nome, e assim ele seria obrigado a pagar? Quem disse que isso ia obrigar ele a pagar, né? Prejuízo maior para você, ainda larga o cartão na mão. Eu vejo uma dissonância cognitiva surreal aqui, vocês vão entender porque já. Meu pai do céu. E ela bancando a família inteira, e é cartão para dar e vender, né? Vamos lá, continuando. Cris, um dia ele perguntou se eu já tinha ido num swing. Agora o negócio começa a ficar nojento, gente. Se preparem, porque a ex dele ia. E que era muito legal. E claro, depois de elogiar tanto a ex com essa história, eu, para não ficar por baixo, falei que ia também. Afinal, só ir não tinha problema, né? E ela põe 3 pontinhos. Cris, fui em vários, mas no meu íntimo sabia que não estava certo. Chegava em alguns, passava mal, tinha que sair, mas ele insistia que eu tinha que frequentar esses lugares, senão ele teria que ir com outras pessoas. Eu não aguento, gente. Aí eu fui aceitando, coloquei alguns limites, como não faria troca de casais, mas ele queria mesmo era ver eu tendo relação com outro homem. Ai, não aguento, gente. Dizia que era o sonho dele. E quando eu falava que não, aí ele me comparava com a ex e dizia como ela fazia, sempre me diminuindo. Olha, um ser das trevas esse aí, hein? Mais um aqui nessa face da terra. Tá repreendido em nome de Jesus. Olha o que ele estava tentando fazer com você. Triangulando, comparando você com a ex dele. Pois se ela era tão boa assim e fazia tudo, por que que ele largou dela? Volta pra ela, meu filho. Fica lá com ela se ela era tão boa, tão maravilhosa. Ia no swing, fazia troca de casais. E aí? Terminou por quê? Porque ele estava inventando história. Se bobear, nem existe troca de casal nenhum e swing nenhum com essa ex dele, né? E onde diz que isso é coisa boa. Olha, o sonho dele é que você durma com outro homem. Que sonho é esse? É um inferno na tua vida, porque você fazendo isso, você vai estar ali abrindo uma brecha gigante para o inimigo entrar e te destruir. Porque esses seres já estão lá, gente. Eles já estão lá, no inferno. Então, eles querem fazer o quê? Trazer o máximo de gente para sofrer com eles. E o preço do pecado é a morte. Então, você dá a brecha, entra no pecado, achando que tá tudo certo, afinal. No caso aqui, ele não era nem seu marido, né? Ele não era seu marido. Era um casinho aí, um namoro. E ele já fazendo isso. Olha o estrago já na vida da pessoa. E ela já com medo de perder um traste desse. Aceitando tudo, inaceitável. Ok? Aí ela falou aqui.
queria ter com outras pessoas, que ir com outras pessoas, ela tinha que ir com ele. E ela foi aceitando, colocou alguns limites, como não vou fazer troca de casal não. Ai, como não, a minha ex fazia, a minha ex que era legal. Volta pra ela infeliz. E ela continua, mas eu nunca fiz. Ufa, ela diz, tem limite. Burrice tem limite, né? Tem mesmo. KKKKK. Um certo dia ele disse que eu tinha que me inscrever numa rede social que era só para pessoas que curtem troca de casais. E que ele já estava inscrito. Fiquei passada. Como assim? Você está inscrito? Aí ele disse na minha cara que ele saía com 2 casais. E que era o estilo de vida dele. E que eu também tinha que entrar nessa se quisesse ficar com ele. Ai, não aguento, gente. Cris, tirei fotos sem mostrar o meu rosto e fui lá me inscrever. Ele é tão promíscuo, nojento. Aquilo lá é horrível. Você não acredita o que aparece lá. Mundo podre, ela escreveu em letra maiúscula. Meu pai do céu. Ele ficava louco porque recebia centenas de convites e não aceitava nenhum. Eu arrumava umas desculpas, mudava de assunto e ficava pensando como eu iria sair daquela situação. Detalhe, tinha que sair sem terminar com ele. Olha só, gente, o pior estava por vir. Vi que ele tinha feito algumas alterações nessa rede social de relacionamento para adultos, tais como alterou a foto dele, e ela põe entre parênteses, colocou o rosto dele, colocou que ele era solteiro, porque segundo ele assim seria mais fácil arrumar um casal para nós. E colocou também que era bissexual iniciante. Meu Deus do céu, a podridão em pessoa. E ela fala, fiquei em choque, fui perguntar pra ele o porquê disso, até porque ele sempre falou muito mal, bem homofóbico mesmo. Mas ele não, ele disse que faria algumas coisas somente e teria limite, assim como eu colocava limites. E eu nem quis saber quais seriam esses limites, porém eu aceitei. Eu não aguento. E ela fala, Cris fazia comparações desta ex, que no fundo eu nem sabia quem era. Falava que ela tinha o corpo mais bonito, que ela topava tudo, que ela assim era boa demais. E falava, enquanto você não faz nada, fica se reprimindo demais. Eu não aguento, gente, eu não aguento. Porque largou dela, meu filho? Sonho da sua vida? Ela deve ter dormido com outros homens, não foi? E por que largou? Você já totalmente manipulada, totalmente dependente, totalmente vivendo o inferno. Gente, por medo de perder ele, ele falando, ou você entra nessa comigo, ou eu não vou ficar com você. Você vai ter que seguir o meu caminho e fazer o que eu faço, senão não te quero mais. E ela morrendo de medo, sei lá que gatilho que deu, quais as feridas abertas, medo de abandono, de rejeição. E aí a pessoa vai se permitindo, né? Se sujeitando a cada coisa, gente. Até onde vai o nosso limite, né? Fica aí a pergunta para refletir. Porque, gente, tudo tem um limite nessa vida. Graças a Deus, ela se sentia mal, né? E eu tinha que achar uma maneira de sair disso. Porque assim, ela colocou foto, não colocou o rosto. Ela fez isso não porque ela quis, porque ele praticamente forçou ela. Porque senão eu não fico com você. E ela já fazendo todas essas coisas, enfim. Agora, de novo, comparando com a ex pra ver se você ia fazer o que ele queria. Provavelmente era um bando de mentiras só pra você ficar lá. Que nem no começo ele falou que a exinha, que era legal, então você não quis ficar por baixo. Acabou ficando mais ainda, né? Porque isso é ficar por baixo, é fazer algo que vai totalmente contra a vontade de Deus. E ela continua. Falava lá da outra, né, que ela era maravilhosa e você era reprimida. Aí tive a grande ideia, vou fazer uma plástica. E fui lá e fiz, mas digo que amei o resultado e foi ótimo pra minha autoestima. Aqui eu paro, gente. Aqui eu paro. Quantas pessoas que eu vejo. Sabe por quê? Você começou a achar que tem algo de errado comigo. O corpo dela é mais bonito que o meu, então eu preciso melhorar o meu. Gente, a pessoa que te ama, ela não vai olhar, lógico que é importante também você se cuidar, você, né? Mas você, primeiro de tudo, você tem que se amar. Amar seu corpo do jeito que é, se dá pra melhorar porque você não está bem com você, no sentido assim, às vezes a gente extrapola, come demais, aí faz uma dietinha, vamos comer, uma reeducação alimentar,
para cuidar da saúde, bem-estar e, lógico, consequentemente, a autoestima também. Isso é amor próprio, se cuidar, o nosso corpo é templo de Deus. Ok, escolha sua, você está bem com você buscou, entende? Melhorar, ok. Aí vem um ser de fora e começa a falar. Não, porque a minha ex era melhor, o corpo dela é muito mais bonito. Pronto, agora você começa a achar que o teu corpo é feio. Quer dizer, se a pessoa te ama, primeiro que não vai falar isso pra você. Você falaria isso pra alguém que você ama? Não. Mesmo porque pra gente não tem essa comparação, né? E não tem essa coisa de ficar humilhando o outro e falando que o outro é melhor, porque não existe isso, cada um tem o seu valor. Se você acha ela mais bonita, por que volta pra ela então, meu filho? Porque tá comigo? Só que a gente não faz isso, né? Na época fica lá tentando fazer a vontade dele, porque senão ele vai me deixar. E, nossa, um príncipe encantado. Aonde que isso é um príncipe, gente? Você nem sapo a gente pode chamar, né? Você nem o nome que dá pra uma coisa dessa. Uma mosca no cocô, né? No lixo. Um inseto, né? Uma parasita. Parasita, literalmente. Parasita narcisista. Pronto, ela vai e faz plástica. Ficou feliz porque... Mas peraí, aonde que isso é felicidade, né? Tudo bem, você fez, mas fez por quê? Porque você escolheu, porque você quis? Não, porque você achou que não estava sendo bom o suficiente para ele. Gente, não faça isso. Quem nos ama vai amar como a gente é e vai amar por quem somos. Caráter é dentro, né? Porque assim, que adianta ser uma beleza maravilhosa por fora se por dentro é pura escuridão, que é o caso deles. Tudo isso para fazer exatamente com que você se sentisse assim. Eu não aguento, gente. Não faça isso, pelo amor de Deus. E no fim, não vai adiantar nada, porque ele vai continuar falando que precisa melhorar. Você vai viver na plástica e nunca vai ser bom o suficiente. Continuando. Ela fala risos, mas referente a ele, voltando a ele, um certo dia ele me mostrou um vídeo de homens tendo relação. Eu, na minha fase cega, falei, por que você fica vendo isso? E ele disse que recebeu o vídeo, que é um lugar que ele queria muito ir, mas queria que eu fosse junto. Cris, era um local público no Rio de Janeiro, onde todo mundo transa com todo mundo. Ah, não. E eu disse, olha, você pode ir porque eu não vou. E ela fala, porém, nessa altura eu já aceitava que ele saísse com outras pessoas, assim ele me deixava em paz e não me convidava mais para ir nesses lugares. Olha o que a pessoa se submete. E isso me fazia tão mal, me sentia como não suficiente para ele, uma dependência fora do normal. Fora isso, sempre que ele estava de férias, eu programava viagens para irmos a alguns estados do Brasil e ele ficava horas no banheiro, no WhatsApp, respondendo mensagens de outras pessoas que estava recebendo. E ela fala, na altura do campeonato já eram homens e mulheres. Que beleza! Mas aquilo começou a me incomodar e orei a Deus, pedi, me tira disso, não é essa vida que o Senhor tem para mim. Cris, com tantos elogios sobre outras mulheres e amigas, porque tinham várias e eu já estava num nível de neurótica master. Comecei a olhar e mexer em tudo, redes sociais. Eu tinha um perfil falso, vigiava ele como se isso resolvesse algo. Isso, agora virou a detetive, né? Investigadora. Não dá, né, gente? Isso não é vida. Sua vida agora é ficar tentando ver o que ele tá fazendo de certo ou de errado. Você já sabia. Ele já falava pra você, você já aceitava e deixava ele ir. Outra coisa aqui que ela falou. Ele chamando pra ir nesse lugar. Gente, quanta doença. Olha, eu vou falar pra você. Não vou, vai você. E deixava ele ir, aceitava. Sabe por quê? Dissonância cognitiva. Você já enganando a si mesma, porque não consegue sair. Tá viciada no ser, né, dependente dele, ciclo abusivo, o vínculo traumático. Aí fala, ok, não, ele não tá fazendo nada. Não, tá nada, tá tudo certo. Pra você sobreviver a essa tortura aí, porque você já não conseguia mais sair, já estava enfraquecida. E ela diz, até que depois de investigar muito, achei uma mensagem dele para a ex, que já não morava mais no Brasil, dizendo que ela era o único amor verdadeiro dele, que eu não era nada para ele. Isso acabou comigo, printei, mandei para ele e terminei. Mas não durou nem uma semana, ele veio na minha casa, fez promessas, chorou e dizia que estava confuso, que me adorava, e aí eu voltei. Aí veio a pandemia, ele tomou a vacina, teve uma reação fortíssima, ficou na UTI por 11 dias.
E eu fiquei do lado dele, fiz massagens, cuidei, comprei remédios, fiz tudo o que podia. E assim que ele melhorou um pouco, ele começou a sair de casa e, claro, arrumou outra. Ai, Senhor. E eu já desconfiava, perdia horas vigiando ele pelas redes sociais, já sabia mais ou menos quem era, mas não tinha atitude e não terminava. Mas estava orando e pedindo a Deus força. Até que um belo dia ele saiu da minha casa arrumando a moto e escutei uma voz: "Este é Judas, acabe com isso." Olhei para trás e não tinha ninguém em casa. Mal ele saiu, em frações de segundos, eu recebi uma ligação de uma moça dizendo que não era justo o que eu passava e que eu era uma pessoa honesta e não merecia ter relacionamento doente. Ter um relacionamento doente. E foi mandando fotos dele com outra mulher. E ela fala: "Sim, ele estava tendo um relacionamento sério com outra." Sério? Sério que ele estava tendo um relacionamento sério com outra? Ele tá com outras. Milhares, né? Fora esse swing da vida, esses casais aí que ele saía, fora os homens. Gente do céu, olha a dissonância cognitiva, né? Mas continuando. Pronto, agora veio a prova, né? Não tinha como não saber mais. E ela falou: "Nem esperei receber tudo, mandei pra ele, terminei por áudio mesmo. E nem quis vê-lo mais e ainda cobrei R$6.000 que ele me devia." Naquele momento eu já fui excluindo tudo que estava ligado a mim e a ele. E ela coloca tudo em letra maiúscula: "Chegou a hora de dar um basta." Já passou da hora, né? Sofri porque estava doente com uma dependência emocional, mas passou. 6 meses após esse término, quem volta? Sim, o próprio. Veio no meu local de trabalho, chorou, esperneou igual uma criança e achei aquilo tão horrível, mas fiz a compreensiva. Porque trabalho sozinha e ele veio armado e eu queria ir pra rua com ele o mais rápido possível. Me deu medo dele cometer algum ato de loucura, não porque gostava de mim, mas por saber que tinha perdido o controle e que ele tinha sobre a minha vida, sobre a minha pessoa. Enfim, consegui sair com ele para a rua, não vi a hora de me livrar. Quando ele saiu de perto, foi em direção ao carro dele, foi um alívio por ele estar indo embora e por saber que não tinha nada que me prendesse àquela pessoa e que tudo tinha acabado para mim. Glória a Deus. E ela conclui: "E assim já passaram-se 2 anos e glória a Deus por isso, eu nunca mais o vi e não quero ver. Fui zerando o contato com a família e me livrando de todos. Hoje não quero nenhum tipo de contato, não desejo mal, só não quero perto de mim. Fiz algum tempo de terapia, mas preciso voltar, é que a grana ficou curta mesmo. Mas o mínimo sinal que eu estou gerando uma dependência emocional com alguém na área sentimental," ela diz, sabe, quando começa aquela mensagem não respondida que vai gerando uma ansiedade ou vou ficando triste, eu digo: "Opa, para lá, pera lá." Já acende o meu alerta. Agora fico sempre em alerta porque para mim é quase um vício. Quando você menos espera, está tão envolvida no relacionamento abusivo que se perde, não sabe para onde ir, aceita tudo, que acompanha um medo incontrolável, sensação de que não pode viver sem aquela pessoa, sensação de ser incapaz, e isso é simplesmente horrível e eu não quero nunca mais ter esse sentimento por ninguém. Quero me apegar a Deus e peço todos os dias que Ele me cure. Eu acredito no Deus vivo que me disse que eu estava no caminho errado, que aquele não era o meu lugar e me deu forças para sair. Foi dificílimo, ainda dói, mas Deus nos tira de lá. E ela fala: acredite e ore a Deus de todo o seu coração em nome de Jesus e Ele irá te libertar. Glória a Deus por sua libertação, muito obrigada mesmo pelo seu relato, achei muito forte tudo que você deixou aqui, tenho certeza que muitas pessoas estão passando por isso ou já passaram por isso. Deixem aí o comentário de vocês para que outras pessoas vejam que realmente isso existe e do que são capazes, né? E até onde vai o nosso limite. Sim, busque terapia, né? Não deixe de fazer, continue firme, porque se ainda tá tendo esses gatilhos, se você ainda tá sentindo essa coisa quando, né, uma mensagem não respondida, primeiro eu te aconselho a você não se relacionar mais com ninguém até você estar completamente curada dessas feridas, dos traumas desde a tua infância. E a terapia vai te ajudar nisso. A imersão também vai ajudar muito na parte espiritual, porque aqui também muita coisa envolve o espiritual.
e a gente poder, antes mesmo de se envolver, já identificar, porque eles jogam iscas para você cair na armadilha. A intenção é nem chegar lá, nem começar. Você identificar antes e falar, ok, aqui não. Então assim, vai vir a isca, você vai reconhecer que aquilo não é algo bom e você já muda a direção, ok? É isso aí. Obrigada mais uma vez por todo o carinho, por todos os detalhes. Eu achei muito forte teu relato com todas essas partes aí dessa promiscuidade envolvendo, né? Nossa, é tanta coisa, gente, que glória a Deus por sua vida e que você se manteve firme e não se deixou corromper por essas trevas aí e não deu a brecha maior, né? Embora ele tenha conseguido te levar até certo ponto, você ali teve temor a Deus e clamou pela ajuda, por socorro e o Senhor te ajudou. Né? Mais um livramento aí, mais um testemunho para glorificar o nosso Deus que nos amou primeiro e que é um Deus misericordioso e que nos ama e cuida dos detalhes. Beijos no coração de todos, Deus abençoe grandemente e nos vemos em breve no próximo relato aqui no canal. Até lá! Tchau, tchau!